Seja bem-vindo a mais um novo curso da RL System, um curso de JEE. Meu nome é Rafael, sou um dos instrutores da RL System na parte de Java e Android. E neste nosso curso, nessa primeira parte, nessa primeira videoaula, eu vou estar explanando de forma teórica o que é o JEE. Se você chegou até esse curso, provavelmente fez um curso anteriormente de Java básico, né? Entendeu os conceitos de Java, né? Ou já trabalha com Java e quer aprender a parte de web para Java. Atualmente, o Java ele é bastante utilizado na parte web. Grandes empresas utilizam o Java para a parte web. Você vai aí encontrar, por exemplo, Internet Bank, em sua grande maioria, utiliza o Java na parte web, né? Lojas virtuais você vai encontrar, sistemas de atendimento, enfim, uma infinidade de coisas utiliza a tecnologia JEE. Conforme você já deve saber, o JEE ele é basicamente a parte web do Java. Você já deve ter visto isso em um curso anterior a este aqui na RL System. Então, através do JEE, você tem a possibilidade de trabalhar com Java Web. Certo? O JEE ele é bastante complexo. Então, neste curso que a gente está ministrando, que eu estou ministrando nesse momento, a gente vai conhecer de forma prática e objetiva como funciona o Java para web. Tá? Posteriormente, você pode vir a fazer outros treinamentos, ou até mesmo vir a procurar um pouco mais, que é uma outra parte do Java, Java Web bastante importante, que é o uso do JSF com Hibernate, por exemplo, que vai agregar ainda mais produtividade no meu desenvolvimento de Java. Ok? Bom, uma introdução então. O JEE é basicamente uma plataforma para desenvolvimento web que vai utilizar como base a linguagem Java. Se eu quero aprender JEE, quero aprender a programar em Java para web, eu tenho que saber Java, certo? E aí vai entrar todas aquelas questões de recursos lá que o Java me estabelece, como orientação a objeto, saber lógica de programação, enfim. O que eu ganho programando em JEE? Primeiro, eu posso usar bancos de dados, eu posso criar meus sites, minhas aplicações web, eu posso usar o HTML, posso usar CSS, posso criar formulários de cadastros e posso utilizar JavaScript. O que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript? É um dos requisitos para você poder entender melhor esse curso, tá? É interessante que você tenha, você pode vir aí procurar também na RL System algum curso baseado em HTML e JavaScript, porque na verdade, pessoal, a web, independente se você vai usar Java, vai usar PHP, vai usar .NET, não importa a linguagem que você venha utilizar, você tem que saber HTML, você tem que saber CSS e você tem que saber JavaScript. Não importa a linguagem web que você vai usar, é necessário ter essas tecnologias, porque é através dela que você consegue desenvolver, criar uma interface gráfica. Certo? O que eu consigo fazer com JEE? Eu consigo criar uma loja virtual, né? A gente não vou citar nomes, mas N lojas virtuais existem por aí usando Java. Né? Você pode ter lá o seu cadastro de produto, comprar o produto, carrinho de compras, enfim. Você faz o que for necessário. Eu posso criar um site comercial? Pode. Você pode criar um site para uma loja, um site para um shopping, um site para o supermercado. Não há problema. Pode criar uma intranet, né? Uma empresa que gerencia informações. Né? Então não há problema dessa empresa você programar uma intranet para ela. Pensa assim, pessoal, não existe limite, você pode fazer tudo com JEE. Qualquer tipo de site é possível de se criar com JEE, aliando HTML, CSS, JavaScript. Vem a dúvida, eu não sei HTML, eu não sei CSS, eu vou ter que parar de fazer o curso? Não. Mas é recomendado que posteriormente você venha se especializar nesses 3 itens. Eu vou perfeitamente estar mostrando a codificação do HTML e tenho certeza que não vai ser nenhuma dificuldade. Quem tiver alguma dúvida pode estar fazendo o curso de HTML5 na RL System, que vai ser bem interessante e vai agregar ainda mais posteriormente a esse curso.
Qual é o ambiente que eu preciso? Eu tenho aqui o meu notebook, meu computador, eu quero programar em JE. Primeiro, se você assistiu o curso Java Básico, você sabe que você tem que ter o Java instalado, o JDK instalado e o Eclipse instalado. Isso então eu não vou estar explicando porque você já deve ter acompanhado no Java Básico. O que mais? MySQL. Como é que eu instalo o MySQL? Vou mostrar no final dessa aula, tá? Então, temos que ter o MySQL. E se eu quiser usar o Oracle, eu já programo em Oracle, eu já programo em SQL Server, eu tenho que usar o MySQL? Não. Você pode perfeitamente usar outro banco de dados e você vai entender também perfeitamente como é essa mudança. Como eu posso usar um outro banco a não ser o MySQL. A minha opção de usar o MySQL, porque ele é um banco bastante simples de estar se utilizando, principalmente na parte de ensino, e é um banco bastante utilizado aí na internet. Perfeito. Só que, apesar daqueles ambientes básicos que eu citei, existe também, deixa eu só arrumar aqui, o Tomcat. Quando eu for trabalhar com JEE, eu preciso de um servidor web. Esse servidor web vai ser capaz de interpretar a minha aplicação feita em JEE. Quando eu programo em Java não é necessário, porque a própria máquina virtual interpreta isso. Só que agora a coisa é diferente, porque vai envolver JEE, vai envolver HTML, vai envolver um site. Então é necessário que eu tenha um container para JEE. Existem vários containers, você vai com o tempo de experiência conhecer outros containers. Já deve ter ouvido falar, ou agora é a primeira vez, do Tomcat. O Tomcat é o container mais simples, gratuito de se usar para Java Web. Então ele é muito interessante para pequenas aplicações e muito interessante para se aprender Java Web. Então a gente vai estar utilizando o Tomcat e no final da aula eu vou mostrar também onde baixar o Tomcat. A gente vai configurar o Tomcat na próxima videoaula, mas eu já vou estar mostrando como fazer o download do mesmo. Então, quando eu for rodar a minha aplicação web, eu tenho que hospedar ela. E essa hospedagem pode ser feita no Tomcat, que é um servidor que eu posso baixar para a minha máquina, para o meu notebook, para o meu computador, e aí eu vou lá, instalo, configuro e eu tenho a possibilidade de rodar aplicações web. Existe, por exemplo, o Apache, né? Esse aqui é o Tomcat Apache. Existe o Apache para PHP, muito utilizado. Existe o IS para Microsoft, que é na parte do .NET. Então, se você vai rodar aplicações Java Web, tem que ter um container. Esse pode ser o Tomcat. Existem outros containers que você vai perceber quando for se aprofundar ainda mais na parte de Java Web, que é o Glassfish, por exemplo, o JBoss, entre outros containers, certo? Então aqui eu já tinha mostrado o ambiente, né? Que é o Java Eclipse MySQL. E uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante é a servlet. O Java Web tem dois carinhas que você tem que entender bem. Entendendo os dois carinhas, você entendeu o Java Web. É o servlet e o JSP. O que é o servlet? A gente vai criar muitas servlets no começo do nosso curso, porque a servlet ela é uma classe, ela é um componente que eu uso dentro do Java que me dá a possibilidade de trabalhar com HTML. Por que eu tenho que trabalhar com HTML se eu quero programar em Java? Porque toda aplicação web ela é HTML. Por que eu vou usar o Java então? Por que eu não uso HTML direto? Porque o Java vai te dar a possibilidade de criar uma programação dinâmica, onde você pode trabalhar com um banco, você pode buscar dados de um banco e transformar isso em HTML. Então você tem que unir os dois, HTML e Java Web. Para trabalhar com Java Web, eu tenho que utilizar Servlet, que é um componente que possibilita a mistura, veja bem, a mistura de código Java com código HTML, JavaScript, CSS e assim por diante. Como o próprio slide diz aqui, é basicamente uma classe na linguagem de programação Java que dinamicamente processa requisições e respostas, ou seja, processa requisitar uma URL de um site, processar aquela requisição. Tá? Então, Servlet é o que eu tenho que aprender para programar Java Web. Programa Java Web, programa. Então, conhece Servlet? Sem dúvida, tem que conhecer um Servlet.
Aqui está um exemplo de servlet. Ó. Então, eu não vou explicar agora nesse momento o gráfico, vou explicar mais lá para frente do curso, que tem algumas palavras técnicas que a gente tem que aprender primeiro. Mas de forma detalhada, olha o que tem nesse gráfico. Ele mostra que a estrutura, desde quando você solicita uma página, ele vai lá, pega aquela classe, porque uma servlet é uma classe, processa aquela servlet e devolve para o usuário a execução daquela servlet. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. A gente pode ver que a gente está criando uma classe Hello World que era de servlet, HTTP Servlet. Toda servlet que você for criar no teu projeto Java, para ele ser web, você tem que criar uma servlet. A servlet, você cria a classe e herda de HTTP Servlet. Ela agora, automaticamente, ela é uma servlet. Tá? Outra coisa, pessoal. Decorem bastante dois nomes. Do get e do post. Nesse exemplo aqui, eu tenho o do get. O do get e o do post são os dois principais métodos da classe HTTP Servlet. Eu reescrevendo esses métodos vou ter a possibilidade de programar Java para web, certo? Então a servlet é utilizada para expor uma página web e nela eu posso programar HTML, CSS, JavaScript. Só posso programar em servlet? Não. No final do curso, a gente vai conhecer o JSP, que agora vocês não vão entender muito bem por que existem dois, JSP e servlet, mas no final vocês vão entender que o JSP ele é melhor numa coisa e o servlet é melhor noutra. Mas na prática, os dois podem fazer a mesma coisa, então pode se tornar redundante para quem não conhece nenhum, porque eles fazem a mesma coisa. Só que o servlet ele tem algumas coisas interessantes, já outras não. O JSP, a mesma coisa. Então a gente tem que utilizar sempre que possível os dois, porque um vai fazer uma coisa melhor que o outro. Então essa é uma coisa bem interessante. Quando foi iniciado o Java para web, não existia o JSP. Então, dentro da servlet é muito complicado trabalhar com HTML. Aí eles viram que não existia produtividade e a Sun foi lá e criou depois o JSP. Tá? Mas não é porque eu aprendi JSP que eu vou deixar de usar o servlet. Vocês vão entender perfeitamente que é legal unir os dois. Certo, pessoal? Então, os dois carinhas são esses. Servlet e JSP. Ok? Para a gente finalizar essa videoaula, vamos fazer o download aqui do MySQL. MySQL.com é o site. Você pode usar qualquer outro banco de dados, como eu disse. Eu não vou mostrar a instalação dele, porque é uma instalação bastante simples, que é Next, Next, Finish, certo? Então, eu vou vir aqui MySQL Installer Windows, que é o que eu estou usando. Né? Se você for programar em outra plataforma, é interessante que você venha consultar na internet como faz a instalação, mas não deve ser muito diferente além do que a gente vai mostrar aqui. Tá? Então, fez o download aqui ó, do MySQL, você pode escolher outros sistemas operacionais. Você vem aqui anteriormente em outra página e aí você tem outras versões para Linux, né, para o Mac, para o FreeBSD, entre outros sistemas operacionais. Detalhe, fez a instalação, Next, coloca uma senha, tá? Por exemplo, 123 a senha, Next, Finish, ele vai lá, vai processar e vai instalar o teu banco de dados MySQL, ok? Para fechar, o Tomcat, a gente vai configurar na próxima aula, mas vamos deixar já baixado. O site é tomcat.apache.org. Você pode vir aqui em Download, Tomcat 7.0. E aqui em binário, na parte de distribuição binária, você vem aqui e pode escolher. Eu recomendo profundamente que vocês baixem a versão zip, que a gente consegue configurar na prática ali de uma forma bem mais interessante e integrar o Tomcat com o Eclipse. Lembrando que o Tomcat, então, é o nosso container e o MySQL é o nosso banco de dados que a gente vai vir estar utilizando.
A gente vai desenvolver ao longo desse curso um pouco de Servlet, um pouco de JSP, e no final do curso a gente vai criar um sistema de chamados usando essas duas tecnologias com um banco de dados MySQL. Ok, pessoal? Então a gente continua na próxima videoaula.